Olá, boa noite. Horizonte Debate na TV Horizonte ao vivo. No programa de hoje vamos falar sobre a questão do aquecimento global. Por isso, seja bem-vindo e seja bem-vinda. E faz aquele chamado que sempre quando a gente conversa sobre questões técnicas, científicas, eu faço para você. Chama o seu estudante do Enem, esse jovem que está na dúvida sobre esse tema tão importante, aquecimento global. O aumento na temperatura do planeta e a variação climática são indícios desse fenômeno, o qual muitos cientistas defendem a ideia de que é causado por nós, pela ação humana, e precisa ser contido logo para evitar prejuízos ao planeta e à população. Desmatamento, emissão de gases, derretimento das geleiras e das calotas polares são os principais fatores do aumento da temperatura no planeta. Para discutir isso com a gente, assunto tão importante, os convidados são Apolo Eringer, doutor em educação, idealizador e fundador do Projeto Manuelzão, que busca mobilizar a sociedade para a recuperação do ecossistema da bacia hidrográfica do Rio das Velhas. Ativista ecológico, mobilizador e formulador político e escritor. Guilherme Abreu, graduado em Engenharia Industrial e Mecânica, mestrado em Meio Ambiente pela UFMG e doutorado em Transmissão e Conservação de Energia pela Universidade Estadual de São Paulo. Tem experiência em Engenharia Ambiental com coordenação de projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo para obtenção de créditos de carbono. Eu conversava com o Guilherme antes do início do programa, o doutorado dele foi com aquecimento global. Participe também conosco, enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. 996428473. São dois convidados, mais um professor, que eu vou anunciar daqui a pouquinho pra gente, e você participando conosco. Eu quero que você envie as suas perguntas pra gente. Sr. Guilherme, o que é aquecimento global? Global warming, uma verdade inconveniente do Al Gore. O aquecimento global é um fenômeno, né? Causado pela questão da presença de gases de efeito estufa na atmosfera, né? Em que, assim, vamos dizer, bem, para um entendimento bem fácil da grande maioria da população, né? É como se fosse uma estufa de vidro, onde você tem plantas ali dentro, né? Em que a energia do sol consegue entrar na forma luminosa, aquece aquela massa que está ali dentro, e essa energia depois começa a ser emanada na forma térmica e pela presença do vidro, ela fica ali dentro e a temperatura aumenta, né? Parecido com o carro da gente que fica estacionado no sol? Mas mais ou menos isso aí, porque a energia luminosa atravessa o vidro e a térmica não consegue sair. E o papel do vidro é justamente os gases que existem na atmosfera, né? Então, tanto que quando a gente estuda, né, começa a estudar essa questão, o aquecimento global, o aquecimento da Terra natural, ele é necessário e benéfico, né? Se a temperatura, se a quantidade de gases de efeito estufa, do qual o dióxido de carbono é o principal deles, né, estivesse na sua concentração certa, num ambiente equilibrado, né, a temperatura do planeta média ela tem um determinado valor. Se não existisse, para ter uma ideia, a temperatura média do planeta é 15 graus Celsius. Né? Se não existisse, a temperatura média do planeta seria menos 15 graus Celsius. Então a gente viria num planeta completamente gelado, que não manteria aquele calor para que a vida, de fato, acontecesse, né? O fenômeno do aquecimento ele vem justamente desse desequilíbrio, né? O desequilíbrio é a presença maior de gases de efeito estufa na atmosfera, causando, vamos dizer assim, uma sobrequantidade de energia térmica que fica presa dentro do planeta e não consegue sair pela atmosfera. Apolo, eu vou te colocar a pergunta que é talvez um embasamento maior daqueles que defendem que o aquecimento, isso que o professor Guilherme colocou, mas que não é causado por nós. Somos seres insignificantes o bastante para não causarmos um impacto tão grande num planeta que é tão grande? Olha, nessa questão, o Guilherme, com doutorado na área, né, eu tenho até muito que aprender hoje aqui. No entanto, a extração de petróleo, de gases, aquilo que estava depositado no fundo do oceano, no fundo da terra, você, ao tirar isso para fora, você desequilibrou aquele equilíbrio do carbono normal, né? Porque o petróleo
foram massas de matéria orgânica que foram sepultadas há milhões de anos, milhares de anos, em alta pressão, temperatura. Então, o planeta se reequilibrou com o carbono, a dinâmica da vida. Agora, você descobre, tira isso da profundidade da Terra ou do pré-sal, e você começa a queimar aquilo em grande quantidade, você está acrescentando um plus de CO2 que realmente provoca o aquecimento global. A indústria no mundo, século XVIII, XIX e XX, né? Revolução Industrial, isso aí realmente, e com o petróleo depois e outras formas de energia, isso, queima de madeira, tudo isso foi criando uma série de liberação de carbono de forma muito intensa. Então eu acho que realmente a civilização humana atual, ela pode interferir no clima, né? As minhas observações sobre a questão do aquecimento global, uma certa crítica política que eu faço a essa onda que surgiu no mundo, né? Tanto é que quando teve a reunião de Copenhague em 2009, COP15. eu saí numa crítica dizendo assim, Copenhágua. Eu, de certa maneira, estou colocando a questão da água no mundo. E quando o Al Gore fez aquele filme, A Verdade Inconveniente, eu também fiz uma leitura diferente sobre o papel do Al Gore e dos Estados Unidos no lançamento desse movimento, o painel intergovernamental de mudança climática. Ou seja, a discussão que eu vou fazer no correr do programa é mais sobre o aspecto estratégico e político do movimento ambientalista. Paulo, deixa eu só voltar. Somos seres insignificantes num planeta enorme e podemos causar algo desse tipo? Com certeza, né? Com certeza? Segundo os estudos recentes do IPCC, que é a autoridade maior que existe em termos de um grupo de cientistas espalhados no mundo inteiro, né? O IPCC foi em Nobel em 2011, né? Foi o presidente do IPCC, talvez em 2011, eu não me lembro a data certa. O painel intergovernamental, senão o pessoal vai confundir com o IPCC, né? Não. O tiroteio. É o painel intergovernamental para a mudança do clima, né? Os estudos recentes, né? E ele vem sendo emitido esses estudos vêm sendo emitidos em várias versões, né? Atualmente nós estamos, vai ser feita a 6ª edição desses estudos, se já não saiu. Ele coloca lá a questão do fenômeno, o estudo do fenômeno, né? E a relação dele com a questão antropogênica, né? E tudo na vida você tem um lado e você tem opiniões contrárias, né? A grande maioria que existe dos cientistas é que a influência humana, antropogênica, é a principal causadora do aquecimento global em excesso que o planeta vem sofrendo desde a Revolução Industrial para cá, como o senhor bem colocou. Entendeu? E existem determinadas correlações gráficas em termos do aquecimento com a temperatura e com a influência humana, com a influência humana e sem a influência humana, como que essa coisa poderia estar e que mostra realmente que existe uma relação entre as ações antropogênicas Agora vamos lá. O aquecimento. É possível desenvolver, vamos colocar o país nosso como potência industrial, desenvolver o nosso potencial e ao mesmo tempo fazer isso de forma sustentável? Quando o governo Bolsonaro coloca que o sujeito tem que defecar dia sim, dia não, de que a Noruega e a Alemanha estão querendo interferir através das ONGs desses países na nossa soberania nacional. Apolo, é possível, necessário produzir e crescer a economia, sim, mas é possível ser um país desenvolvido industrialmente e ao mesmo tempo sustentável? Bom, quando não é sustentável, em vez de estar produzindo riqueza, está produzindo pobreza e miséria, porque se você destrói a base da vida no planeta, você está destruindo a base da economia. Se você destrói o solo com a erosão, se você desmata, destrói a biodiversidade, se você destrói a fauna, que ajuda a semear, se você tem uma política de aquecimento, de fogo, destruindo o potencial da terra, os micro-organismos, né? Você está produzindo
um deserto, você está produzindo a miséria. Você já está produzindo a insustentabilidade social, que é a má distribuição de renda. A concentração de renda é insustentável, não é só do ponto de vista ambiental que a insustentabilidade ela não está isolada da questão socioambiental. Então, eu acredito que o Brasil, se ele focasse no seu potencial, que é a biodiversidade, você já imaginou a quantidade de plantas que tem na Amazônia que nunca foram estudadas, o potencial químico que ela está revelando, o tipo de riqueza? Eu acho que a economia do futuro ela vai ser uma economia mais sutil, uma economia mais delicada e mais inteligente. Os milionários de antigamente eram donos de siderúrgica, donos de petróleo. Hoje é do conhecimento, os caras estão fazendo programação. O mundo está ficando mais delicado, mais inteligente. Essa brutalidade de uma economia destrutivista, que joga agrotóxico de avião, que destrói a terra, o solo, uso sem lógica da água, né? Um abusivo da água, está destruindo tudo. Então, eu acredito apenas na economia sustentável, que eu dou um nome de economia ecossistêmica. Guilherme, na volta, no segundo bloco, farei uma pergunta parecida com essa. Ok. Juan, do Bairro Nazaré, tô precisando de você. Nessa questão de defecar dia sim, dia não, eu conheço gente com constipação e prisão de ventre que já está como quase militantes do Greenpeace, porque esses não estão poluindo há muito tempo. Vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco.